Ninguém nasce sabendo ficar sozinho. Desde o primeiro choro, somos ensinados que o afeto é o que garante a sobrevivência, que o toque do outro é o que dá sentido à existência. Por isso, crescer é, em parte, aprender a fugir da solidão. Mas há um ponto da vida em que esse medo deixa de proteger e começa a aprisionar. Kierkegaard dizia que o desespero humano nasce da recusa em encarar a própria interioridade. Fugimos da solidão porque, no fundo, temos medo do que ela pode revelar. O homem moderno transformou o estar só em sinal de fracasso. Se não há mensagens no celular, se a casa está em silêncio, se ninguém nos espera, acreditamos que algo está errado. Nietzsche via esse comportamento como o sintoma de uma civilização enfraquecida. Uma humanidade que precisa da multidão para não desmoronar diante do próprio vazio. E é nesse vazio que mora a verdade. Mas o vazio assusta, porque ele não oferece distração, nem garantias, nem conforto. Ele exige presença. Kierkegaard chamava esse confronto de encontro com o eu. É o momento em que as vozes externas se calam e a alma, pela primeira vez, fala sem intermediários. O problema é que essa voz nem sempre é gentil. Ela cobra, questiona, lembra o que esquecemos. E é por isso que a solidão parece insuportável, porque ela não nos isola do mundo, ela nos expõe a nós mesmos. No fundo, não tememos o silêncio, tememos o que ele revela. Nietzsche via o medo da solidão como um teste de força. O homem fraco busca companhia para se distrair. O homem forte busca o silêncio para se conhecer. É na ausência de aplausos que o espírito livre nasce. A solidão, para ele, era o terreno da criação, o laboratório da alma. Mas o homem comum a evita, porque ela exige coragem demais. E sem perceber, ao fugir do isolamento, foge também da possibilidade de se encontrar. Kierkegaard completaria: a solidão é o deserto onde o eu verdadeiro floresce. Mas o deserto é árido, o caminho é incômodo e o preço é alto. O homem precisa perder o conforto da multidão para descobrir o consolo da verdade. A solidão, nesse sentido, é uma travessia. E toda travessia começa com medo. Nietzsche diria que aquele que enfrenta esse medo com coragem já começou a se libertar. Porque o silêncio, uma vez aceito, deixa de ser ausência e se torna presença. A presença de algo que sempre esteve lá, mas que o barulho do mundo nos impedia de ouvir. O medo de ficar só é o primeiro obstáculo da consciência, mas também é o primeiro sinal de que a alma está pronta para acordar. Kierkegaard dizia que o homem moderno vive em fuga constante, não de um inimigo visível, mas de si mesmo. E para não se perceber correndo, ele inventou o ruído. O ruído não é apenas som, é tudo aquilo que preenche o espaço interno onde o silêncio deveria habitar. É o excesso de informações, a correria, as tarefas, as conversas vazias, a necessidade de estar sempre fazendo algo. O ruído é a estratégia da alma que teme parar, porque sabe que no instante em que o silêncio chega, a verdade aparece. Nietzsche via o ruído como o grande anestésico da era moderna. Ele dizia que o homem contemporâneo trocou o pensamento pela distração. A mente, que antes servia para criar, agora serve para fugir. E essa fuga é tão sutil que chamamos de produtividade, de eficiência, de rotina. Mas o que ela realmente produz é distância. Distância do próprio sentir, da reflexão, do essencial. O ruído nos faz acreditar que estamos vivendo, quando na verdade estamos apenas ocupados. Kierkegaard acreditava que o ruído é a forma mais sofisticada de desespero. Ele nos dá a ilusão de controle, enquanto nos afasta da interioridade. O barulho nos poupa do peso da consciência, e é por isso que o buscamos. É mais fácil se perder no som do mundo do que suportar o eco de si mesmo. Mas quanto mais nos cercamos de estímulos, mais vazios nos tornamos. O homem barulhento não é o que fala muito, é o que não suporta o silêncio. Nietzsche, em seu desprezo pelo conformismo, via nessa necessidade de ruído um sinal de fraqueza espiritual. Ele dizia que o verdadeiro criador precisa do silêncio como o artista precisa da tela em branco. O ruído coletivo é o túmulo das ideias originais. Enquanto a multidão grita, o pensamento morre. A solidão, portanto, não é ausência,
é o útero onde o novo nasce. Kierkegaard completaria: o ruído é o antídoto do desespero, mas também sua causa, porque ele adia o inevitável, o confronto com o próprio eu. O homem foge do silêncio como quem foge de um espelho. E quanto mais foge, mais distorce sua própria imagem. É por isso que o mundo está sempre cansado, mas nunca desperto. Nietzsche diria que o primeiro passo para a liberdade é o rompimento com o ruído. É preciso suportar o desconforto do silêncio até que ele se torne familiar. O silêncio é o campo onde o homem se reconecta com a própria força. Só quem consegue ficar consigo mesmo sem enlouquecer está pronto para criar algo que valha a pena existir. O ruído nos mantém em movimento, mas esse movimento é circular, gira em torno do nada. É preciso parar para realmente andar. Kierkegaard chamaria isso de pausa existencial, o momento em que o homem desliga o mundo para escutar o que o mundo tenta abafar. O silêncio no início parece morte, depois revela-se nascimento. O ruído é a distração do homem que teme viver de verdade. Vivemos no tempo da hiperconexão, onde nunca estivemos tão próximos e tão ausentes. Kierkegaard dizia que a multidão é o lugar onde o indivíduo se perde. Hoje, esse conceito ganhou forma digital. A internet nos prometeu proximidade, mas entregou superficialidade. Estamos ligados o tempo todo, mas raramente conectados. O toque virou curtida, a conversa virou notificação, e o olhar foi substituído por uma tela. A solidão não acabou, apenas mudou de roupa. Nietzsche enxergaria nesse fenômeno o sintoma máximo do conformismo moderno. Ele dizia que, quanto mais o homem busca pertencer, menos ele pensa. A necessidade de estar em rede se tornou uma nova forma de servidão, uma escravidão invisível, disfarçada de liberdade. Somos estimulados a falar o tempo todo, mas raramente a dizer algo que realmente importa. O excesso de vozes matou a escuta, e sem escuta não há encontro. Kierkegaard acreditava que a verdadeira relação nasce do silêncio compartilhado, aquele instante em que duas almas se reconhecem sem precisar de palavras. Mas o mundo atual não tem paciência para o silêncio. A comunicação virou espetáculo, o diálogo, performance. O outro deixou de ser um espelho e se tornou um público. Buscamos ser vistos, não compreendidos. Essa é a solidão do século. Estar cercado de gente, mas sem ninguém realmente presente. Nietzsche chamaria essa dinâmica de niilismo social. Uma multidão que fala para ninguém, movida por um medo coletivo de desaparecer. Ele diria que o homem moderno trocou o sentido pela exposição. Não busca mais viver, busca provar que existe. O eu virou uma vitrine, quanto mais enfeitada, mais vazia. E nessa corrida para ser notado, esquecemos o essencial: o valor do silêncio entre dois seres que realmente se encontram. Kierkegaard via nisso o colapso do amor verdadeiro. Porque amar, para ele, é escolher permanecer, não aparecer. É estar com o outro mesmo quando o mundo não está olhando. Mas a era da conexão nos ensinou o oposto. Que presença é visibilidade. Assim, amamos com pressa, ouvimos com distração e vivemos com medo de perder o próximo estímulo. O resultado é um vazio relacional, uma humanidade que confunde contato com intimidade. Nietzsche afirmaria que o homem autêntico precisa se afastar da massa digital para reencontrar profundidade. O encontro verdadeiro, dizia ele, acontece apenas entre aqueles que suportam o silêncio. É preciso desaprender o vício da exposição para recuperar a arte da escuta. Kierkegaard completaria: somente quando nos tornamos capazes de estar sozinhos é que podemos realmente estar com alguém. A sociedade da conexão criou pontes tecnológicas, mas destruiu caminhos humanos. O encontro morreu, e o que ficou foi o ruído. O mesmo ruído que nos impede de sentir o outro, e no fundo, de sentir a nós mesmos. A solidão, então, volta a ser remédio, porque apenas o silêncio pode restaurar a presença. Kierkegaard dizia que o silêncio é o idioma da verdade, e é por isso que tão poucos o compreendem. Quando o barulho cessa, o que sobra não é paz, é espelho. O silêncio reflete o que evitamos ver: nossos medos, nossas culpas, nossos desejos não ditos. É fácil se esconder nas conversas, nas tarefas, nas obrigações. Difícil é permanecer diante do som da própria respiração e perceber que, dentro de nós,
há um deserto esperando para ser habitado. O silêncio não é vazio, é revelação. Nietzsche via o silêncio como o espaço onde a alma se confronta com o que realmente é. Ele dizia que o homem comum teme o silêncio porque nele não há distrações, apenas a verdade crua da existência. O ruído é fuga, o silêncio é enfrentamento. É no silêncio que a consciência se desnuda e o ego perde suas defesas. É ali que o homem descobre o que o sustenta. E, muitas vezes, percebe que o que o sustentava era apenas ilusão. Kierkegaard acreditava que o silêncio é uma forma de oração, mesmo para quem não acredita em Deus. Ele é o ponto onde o humano toca o infinito. Mas esse encontro exige entrega. O homem precisa suportar a sensação de estar sozinho no universo, sem garantias, sem respostas. Essa experiência é ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. No silêncio, tudo o que é superficial cai, e o essencial finalmente fala. Mas o essencial não grita, sussurra. E poucos ainda sabem escutar. Nietzsche chamava o silêncio de solo fértil do Criador. Aquele que não teme o vazio é o único capaz de dar origem ao novo. Porque criar exige escutar o que o mundo ainda não disse. E para escutar, é preciso calar. O silêncio, portanto, não é ausência de som, mas presença absoluta do real. Ele não é descanso, é confronto com o que somos quando não há plateia. Kierkegaard completaria: o silêncio é o lugar onde Deus não fala com palavras, mas com presença. O silêncio também revela o quanto vivemos anestesiados. Ao parar, percebemos o ruído interno. Pensamentos repetitivos, arrependimentos antigos, ansiedades que nunca dormem. O barulho externo servia apenas para mascarar esse caos. Mas ao suportar o desconforto inicial, o silêncio começa a mudar de forma. O que antes era angústia se torna clareza. O que antes parecia solidão vira comunhão. O espelho deixa de mostrar apenas feridas, passa a mostrar possibilidades. Nietzsche diria que o homem precisa se tornar amigo do silêncio se quiser ser livre. Porque a liberdade não nasce de palavras, nasce da escuta. Kierkegaard chamaria isso de reconciliação com o tempo, o instante em que o homem percebe que não precisa correr, apenas estar. O silêncio, no fim, é o mestre mais severo e mais leal que existe. Ele não ensina com frases, mas com presença. Quem o suporta, desperta. Quem o teme, se perde. Nietzsche dizia que o homem moderno se afoga no conforto da multidão. Ele fala demais, consome demais, acredita demais. Vive cercado por ideias alheias e chama isso de pensamento próprio. Para ele, o verdadeiro espírito livre nasce quando o indivíduo se retira, quando tem coragem de caminhar sozinho pelo deserto da existência. O deserto, nesse contexto, não é um lugar físico, mas uma metáfora para o estado em que o homem se despede das certezas e encara o nada com dignidade. É nesse nada que a alma encontra substância. Kierkegaard concordaria, mas chamaria o deserto de espaço do encontro com Deus. Para ele, o homem precisa perder tudo o que é artificial antes de reencontrar o essencial. O deserto é o oposto da ilusão. Nele, não há distrações, nem máscaras. É o território onde a alma se revela e o ego se desfaz. O problema é que poucos têm coragem de atravessá-lo. A maioria prefere morrer de sede no conforto da sombra do conhecido, a se lançar na travessia que transforma. Nietzsche via o deserto como um rito de passagem. Ele dizia que o homem precisa se despir das crenças herdadas, das verdades impostas, das convenções morais, e suportar o vento frio da dúvida. O deserto é o teste da solidão. Nele, não há garantias, apenas a companhia de si mesmo. E é justamente nessa solidão que o homem descobre se é capaz de viver sem o rebanho. O deserto, portanto, não destrói, revela. É o lugar onde o homem deixa de ser seguidor e se torna criador. Kierkegaard afirmava que todo encontro com a verdade começa com um exílio. Deus, dizia ele, se manifesta na ausência, não na abundância. O deserto é esse espaço onde o homem deixa de esperar respostas prontas e começa a ouvir a voz silenciosa que sempre esteve dentro dele. Mas essa voz não fala a quem tem pressa. O deserto exige tempo, paciência e fé. Nietzsche chamava o homem que atravessa o deserto de espírito livre.
Ele é aquele que suportou a solidão até o fim, e por isso tornou-se indomável. Ele não precisa de multidão, de dogma, de aprovação. Vive conforme sua própria lei, não porque rejeita o mundo, mas porque aprendeu a não depender dele. Kierkegaard diria que esse homem é o cavaleiro da fé, aquele que confia no invisível mesmo quando tudo parece vazio. Ambos viam no deserto uma etapa necessária do despertar. É ali que o homem deixa de ser sombra e se torna presença. O deserto não é punição, é iniciação. Ele despedaça o que é falso para revelar o que é real. Nietzsche concluía que o deserto é o berço do Criador. Kierkegaard, que é o altar do encontro com o divino. O homem que o atravessa nunca mais volta o mesmo, porque aprendeu a lição que o barulho do mundo tenta esconder. A solidão, quando aceita, não mata, purifica. Kierkegaard dizia que a solidão não é o problema, é o vazio sem sentido que a acompanha. Estar só é uma condição física, sentir-se só é um estado da alma. Um homem pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir o peso da ausência, porque o que falta não é companhia, é conexão. Vivemos em um tempo em que confundimos presença com proximidade e ruído com intimidade. O estar só é neutro, mas o sentir-se só é o grito silencioso de quem perdeu o elo com o próprio centro. Nietzsche via essa confusão como uma das maiores fraquezas do homem moderno. Ele dizia que aquele que teme estar só jamais conhecerá sua própria voz. A solidão para ele é privilégio dos fortes, um espaço sagrado onde o indivíduo se separa do coletivo e escuta o que é realmente seu. O sentimento de solidão, por outro lado, nasce da dependência do olhar alheio. O homem que precisa de testemunhas para existir está condenado à ausência. Kierkegaard acreditava que o sentir-se só é, na verdade, o primeiro sinal do despertar espiritual. É o momento em que percebemos que as distrações não preenchem mais, que as conversas já não bastam, que algo dentro de nós começa a chamar de volta. Essa sensação de vazio não é doença, é convite. É a alma pedindo silêncio, pedindo autenticidade. O erro está em tentar fugir dessa sensação antes de compreendê-la. Nietzsche afirmava que o homem moderno transformou a solidão em inimiga porque não suporta o próprio reflexo. Ele busca o outro não por amor, mas por medo. Medo de se encarar, medo de se ouvir, medo de descobrir que não há ninguém dentro do personagem que interpreta todos os dias. Mas é justamente nesse confronto que o verdadeiro eu começa a surgir. O sentir-se só, quando aceito, deixa de ser sofrimento e se torna gestação, o nascimento de algo novo. Kierkegaard diria que o homem só encontra paz quando aceita estar consigo sem precisar fugir. Estar só é o ponto onde o tempo desacelera, onde as máscaras caem e onde, pela primeira vez, o eu se torna real. A alma que aprende a estar só transforma a ausência em presença, e o silêncio em diálogo. A solidão deixa de ser um abismo, e se torna um espelho que devolve sentido ao existir. Nietzsche completaria: o homem que domina a arte de estar só conquista uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Ele não precisa de plateia nem de aprovação. A solitude, nesse caso, não é isolamento, é autonomia. O homem que aprende a estar só é o que aprendeu a bastar-se. A diferença entre estar só e sentir-se só é simples, mas profunda. O primeiro é uma escolha, o segundo, uma fuga. Estar só é força, sentir-se só é esquecimento. O desafio está em transformar o segundo no primeiro e descobrir no silêncio que o vazio sempre foi o início da plenitude. Kierkegaard dizia que a multidão é mentira. O homem, ao tentar ser aceito por todos, perde-se de si mesmo. A personalidade coletiva é a doença do século. A tentativa de dissolver a individualidade em algo que pareça mais seguro, mais confortável, mais validado. Vivemos em um tempo em que a identidade é um produto e a aprovação, uma moeda. O que pensamos, sentimos e até o que desejamos passa a ser moldado por vozes externas. E quando todos buscam parecer únicos, terminam iguais. Nietzsche via esse fenômeno como o triunfo da mediocridade. Ele dizia que a sociedade moderna se alimenta da conformidade, que a coletividade não eleva o homem, mas o nivela por baixo. O homem autêntico, para Nietzsche, é o que se isola, o que se arrisca a contrariar o senso comum, o que prefere a verdade solitária à mentira confortável da massa. Mas a personalidade coletiva é sedutora,
porque oferece pertencimento. E o pertencimento, mesmo falso, acalma o medo de estar só. Kierkegaard acreditava que o homem moderno vive em constante atuação. Ele veste o que esperam, diz o que agrada, acredita no que é popular. O eu verdadeiro, sufocado sob camadas de expectativa, começa a desaparecer. O resultado é um tipo de desespero silencioso, um cansaço que não se explica, porque vem da distância entre o que somos e o que fingimos ser. A solidão, nesse contexto, surge como a única chance de cura. É no afastamento da multidão que o homem volta a ouvir a própria voz. Nietzsche chamava esse rompimento de autossuperação. O homem precisa morrer para o grupo antes de nascer para si mesmo. Ele deve suportar o isolamento, a rejeição e até o ridículo para encontrar o que é genuíno. A personalidade coletiva o protege, mas o mata lentamente. Ele se torna parte de uma engrenagem que o impede de criar. E quem não cria, repete. Quem repete, desaparece. Kierkegaard via na multidão uma forma de anestesia espiritual. A massa oferece certezas, e as certezas impedem o pensamento. O homem da coletividade vive de slogans e frases prontas, incapaz de mergulhar na dúvida. E é na dúvida que a verdade nasce. Nietzsche diria que o homem de rebanho se orgulha de sua obediência e chama de virtude a sua covardia. A solidão, nesse sentido, é o antídoto da mediocridade, o espaço onde o espírito volta a respirar. Romper com a personalidade coletiva é um ato de coragem, porque implica abrir mão do conforto de ser compreendido. Kierkegaard chamaria isso de fé, confiar na própria interioridade mesmo quando o mundo inteiro duvida. Nietzsche chamaria de grandeza, viver sem precisar de aprovação. A solidão é o colapso da multidão dentro de nós. E quando o barulho coletivo se cala, o eu renasce, mais leve, mais lúcido e, finalmente, verdadeiro. Kierkegaard dizia que o homem se afasta da verdade não por ignorância, mas por covardia. O mundo oferece tantas vozes, tantas certezas e tantas opiniões, que a consciência se perde no meio do ruído. É por isso que a solidão é necessária. Ela age como um filtro que separa o que é genuíno do que é ruído. No silêncio, tudo o que é falso se dissolve. Só o que resiste dentro de nós quando o mundo se cala é o que realmente pertence à verdade. Nietzsche via a solidão como o campo de prova do pensamento. Ele dizia que o homem só pode confiar em uma ideia depois de tê-la suportado sozinho. As opiniões que sobrevivem à solidão são as únicas que têm valor. O que precisa de aplausos para existir nunca foi verdade, apenas conveniência. A solidão é, portanto, o tribunal mais severo da consciência, e também o mais justo. Ela não aceita máscaras nem desculpas. Kierkegaard acreditava que o homem só começa a compreender o divino quando se retira do barulho do mundo. A fé, dizia ele, não é coletiva. É um diálogo silencioso entre o ser e o eterno. Esse mesmo princípio vale para a verdade interior. Ela não nasce do consenso, mas da solidão. É preciso coragem para permanecer consigo mesmo, até que as mentiras se revelem e o essencial, enfim, se destaque. Mas esse processo é doloroso, porque a verdade raramente é doce. Nietzsche afirmava que a solidão é o espaço onde o homem descobre se o que acredita é convicção ou hábito. Quando não há ninguém para aplaudir, a crença é testada. Quando não há plateia, o discurso perde valor. E é aí que o homem percebe o quanto vivia sustentado pela validação alheia. A solidão, para ele, era o fogo que purifica o pensamento, o lugar onde o espírito se depura. Kierkegaard chamaria isso de prova da fé, Nietzsche, de prova da força. A solidão também revela o quanto confundimos verdade com conforto. O que chamamos de nossa verdade, muitas vezes é apenas aquilo que dói menos. O homem que se recolhe em silêncio, percebe o quanto suas certezas eram frágeis, construídas sobre a necessidade de pertencer. A solidão destrói o que é raso e fortalece o que é profundo. Ela não oferece respostas, oferece lucidez. Nietzsche diria que o homem que suporta o peso da verdade solitária alcança a liberdade que o coletivo teme. Kierkegaard completaria: essa liberdade é espiritual, porque nasce da rendição àquilo que é real. O homem que atravessa a solidão e encontra a verdade deixa de ser prisioneiro do mundo e passa a ser discípulo da vida. A solidão é o filtro pelo qual tudo deve passar. O que não sobrevive a ela é ruído.
O que permanece é essência. Nietzsche dizia que o homem só cria quando o mundo dentro dele se esgota. O vazio, que tanto tememos, é o útero da criação. Quando as antigas ideias morrem, quando o barulho se cala, quando já não resta mais nada a repetir, surge o espaço necessário para o novo nascer. A solidão é esse espaço, um território estéril à primeira vista, mas fértil para quem o suporta. O Criador, seja ele artista, pensador ou simples buscador de sentido, precisa desse deserto interior para que algo autêntico possa emergir. Kierkegaard via a criação como um ato de fé. Ele acreditava que toda verdadeira expressão humana nasce da tensão entre o finito e o infinito, entre o desespero e a esperança. O homem cria porque precisa dar forma ao que o silêncio revela. A solidão, para ele, é a oficina da alma. É onde a dor se transforma em linguagem e o vazio em sentido. Sem solidão, a criatividade se torna imitação. Com ela, torna-se revelação. Nietzsche afirmava que o artista verdadeiro é aquele que aprendeu a conversar com o nada. A maioria das pessoas preenche o vazio com distrações, mas o Criador o transforma em matéria. Ele olha para o abismo e, em vez de fugir, pinta, escreve, compõe. A solidão nesse processo não é castigo, mas combustível. Ela oferece o espaço e o silêncio que a inspiração exige. A criação, dizia Nietzsche, é a vingança do espírito contra o tédio. Kierkegaard completaria: a criatividade é a forma mais íntima de oração. Quando o homem cria, ele fala o idioma de Deus, o idioma do novo, do imprevisível, do que antes não existia. Mas essa criação só acontece quando o indivíduo se permite ser pequeno diante do mistério. A solidão o coloca nesse lugar de humildade, onde ele deixa de controlar e passa a escutar. A obra, então, não é feita, é revelada. Nietzsche diria que o homem moderno, ao perder o contato com a solidão, também perdeu o poder de criar. Ele se tornou um repetidor, alguém que recicla ideias e imita gestos. A originalidade só floresce em quem teve coragem de se desligar do coro e suportar o silêncio. Porque a solidão limpa o terreno da mente, expulsando o velho para dar espaço ao inédito. Kierkegaard via nesse processo a santidade do ato criativo. Transformar o desespero em beleza, o medo em forma, o silêncio em voz. A criação é uma ponte entre o sofrimento e o sentido. Por isso, todo criador é, de alguma forma, um solitário. Ele não foge do vazio, o atravessa e o transfigura. Nietzsche completaria com ironia e reverência: há mais sabedoria em um homem só e silencioso do que em 1000 vozes gritando consenso. A solidão, portanto, não é ausência de vida. É o berço daquilo que o mundo ainda não ouviu. Criar é o ato de devolver significado ao nada. E é no nada que o homem descobre o poder de ser fonte. Kierkegaard dizia que a angústia é o ponto onde o homem percebe sua liberdade. Não é castigo, é convite. A maioria foge dela como se fosse sinal de fraqueza, mas é justamente na angústia que a consciência desperta. Quando tudo o que era seguro se desfaz, quando as respostas perdem sentido, quando o silêncio pesa mais do que o barulho, é a angústia que aparece. Não para destruir, mas para ensinar. Ela é o mestre que ninguém deseja, mas que todos precisam encontrar. Nietzsche via a angústia como a prova da vitalidade do espírito. Ele dizia que o sofrimento profundo é o prelúdio de toda transformação. A alma, para crescer, precisa suportar o atrito entre o que é e o que pode ser. A dor, nesse sentido, é o calor do renascimento. Só o homem que atravessa a angústia com coragem se torna capaz de criar novos valores. Fugir dela é escolher permanecer incompleto. Kierkegaard acreditava que a angústia é o tremor da liberdade, o sinal de que o homem está diante do infinito. Quando o indivíduo percebe que pode escolher, que nenhuma estrutura externa o define por completo, surge o pânico da responsabilidade. A solidão amplifica esse sentimento, porque nela não há ninguém para culpar ou seguir. É no silêncio que o homem percebe que sua vida é obra própria. E isso, para muitos, é insuportável. Mas é também o primeiro passo para a fé. Nietzsche diria que a angústia é a medida da grandeza de um homem. O espírito raso busca distração. O profundo suporta o peso da própria consciência. A angústia é a evidência de que há algo dentro de nós pedindo expansão. Ela é a dor do crescimento.
o desconforto de uma alma que se recusa a permanecer pequena. O homem que entende isso deixa de temê-la e passa a escutá-la. Ele percebe que a angústia não é inimiga, é bússola. Kierkegaard completaria: o desespero é o deserto antes da revelação. Só quem o atravessa encontra sentido. A angústia purifica, separa o essencial do supérfluo. Ela destrói o falso, não por crueldade, mas por compaixão. O homem que tenta eliminá-la apaga a chama da consciência. Já o que a acolhe transforma o sofrimento em sabedoria. Nietzsche afirmava que o sofrimento é inevitável, mas o sentido que damos a ele é escolha. O homem livre não pergunta por que dói, mas para que dói. Ele entende que a dor é uma forma de lapidação e que o brilho só surge após o atrito. Kierkegaard chamaria isso de redenção pelo desespero. O instante em que o homem deixa de resistir e começa a compreender. A angústia é o preço de uma vida lúcida. E a lucidez, por mais dura que seja, é o único caminho para a liberdade interior. O homem que foge da angústia permanece refém da ilusão. O que a aceita descobre que ela não veio para prendê-lo, mas para guiá-lo. Kierkegaard dizia que o amor humano é, na maioria das vezes, uma tentativa desesperada de preencher o vazio. Amamos para não nos sentirmos sós, para nos reconhecermos no olhar do outro, para escapar de nós mesmos. Mas esse tipo de amor nasce da carência, não da liberdade. E o amor que nasce da carência se transforma rapidamente em dependência. Somente aquele que aprendeu a estar só é capaz de amar sem aprisionar, sem exigir, sem pedir que o outro cure o que ele mesmo não quis olhar. Nietzsche via o amor como o campo onde se revela o verdadeiro caráter de uma alma. Ele dizia que amar é uma prova de força, não no sentido de dominação, mas de autodomínio. O homem que não suporta a solidão busca o outro por necessidade. O homem que a domina, por transbordamento. O primeiro busca no amor uma fuga, o segundo, um espelho. A solidão, para Nietzsche, é o pré-requisito do amor maduro. Aquele que escolhe estar junto, não por falta, mas por abundância. Kierkegaard acreditava que o amor autêntico é o mais silencioso. Ele não precisa de promessas nem de garantias, porque nasce da presença. O homem que aprendeu a estar só não teme a ausência do outro. Ele entende que o amor não é posse, mas comunhão de dois seres livres. A solidão, nesse sentido, é o solo onde o amor verdadeiro germina. Sem ela, o relacionamento é apenas uma barganha emocional. Duas metades tentando desesperadamente se completar, quando na verdade, o amor é o encontro de dois inteiros. Nietzsche afirmava que o amor que salva não é o que protege do sofrimento, mas o que dá sentido a ele. O homem que ama de verdade não busca o conforto do paraíso, mas a beleza do risco. Ele sabe que o amor é um exercício de vulnerabilidade e que toda entrega verdadeira implica dor. O problema é que o homem moderno, ao fugir da solidão, também fugiu da profundidade do amor. Prefere amores rápidos, relações descartáveis, conexões que anestesiam em vez de despertar. Kierkegaard completaria: quem não aprendeu a ficar só, nunca amará em liberdade. Porque quem tem medo da solidão transforma o amor em refúgio, e o refúgio em prisão. A alma que conhece o silêncio, por outro lado, se torna capaz de amar sem exigir retorno. O amor se torna um ato de doação, e não de carência. Ele deixa de ser uma busca, e se torna uma oferenda. Nietzsche diria que amar é aceitar a impermanência, que todo amor é trágico porque a vida é, e é justamente essa tragédia que o torna belo. O homem que compreende isso ama com lucidez, sem ilusões de eternidade, mas com intensidade de presença. A solidão ensina o amor que não depende, o amor que não se apaga quando o outro parte, o amor que nasce não do medo de estar só, mas da coragem de ser inteiro. Kierkegaard dizia que a verdadeira solidão não está nas montanhas, mas nas multidões. O eremita moderno é aquele que vive rodeado de vozes, mas nenhuma fala o que realmente importa. É aquele que acorda conectado a todos, mas desligado de si. A solidão contemporânea é paradoxal. Quanto mais tentamos eliminá-la com tecnologia, mais ela cresce. O homem moderno se tornou uma espécie de eremita digital, isolado em meio à conexão. Nietzsche veria nesse fenômeno o sintoma do enfraquecimento do espírito.
Ele dizia que o homem moderno está sempre cercado de estímulos, mas nunca de sentido. Busca companhia para fugir do próprio eco. A tecnologia, para ele, seria o novo templo da distração. Um altar onde o homem adora a própria imagem, mas esquece de olhar para dentro. O eremita moderno não vive no deserto físico, mas em um deserto emocional. O da ausência de profundidade. Kierkegaard acreditava que a solidão moderna é mais perigosa do que a antiga, porque é disfarçada. No passado, o homem sabia quando estava só. Hoje, ele acredita estar acompanhado. Ele confunde notificações com afeto e presença virtual com vínculo real. Mas a solidão verdadeira não é ausência de companhia, é ausência de sentido. E nenhum algoritmo é capaz de suprir o vazio de uma alma que se esqueceu de si. Nietzsche chamaria isso de solidão covarde. O homem contemporâneo vive cercado de ruído justamente para não encarar a própria insignificância. Ele multiplica as vozes externas para silenciar a interna. Mas o preço disso é a perda de identidade. Ele se torna parte de uma colmeia sem pensamento, uma extensão da máquina. A solidão que poderia libertá-lo se transforma em prisão. Kierkegaard via a saída nesse mesmo isolamento, mas ressignificado. O eremita verdadeiro não é o que foge do mundo, é o que se recolhe para compreendê-lo melhor. Ele se afasta do barulho não por desprezo, mas por amor à verdade. A solidão consciente é o retiro da alma. É o espaço onde a mente volta a respirar, onde o coração volta a sentir. O homem que aprende a se retirar, aprende também a retornar, com mais presença, mais clareza, mais compaixão. Nietzsche completaria: o eremita moderno é o novo criador. Aquele que, em meio à confusão do mundo, decide caminhar sozinho para encontrar uma nova forma de existir. Ele se torna a exceção, e toda exceção carrega o peso da incompreensão. Mas é no silêncio desse exílio que ele constrói o que a multidão perdeu: profundidade. A solidão, quando aceita, transforma o eremita moderno em visionário. Ele deixa de buscar refúgio e passa a oferecer luz. Kierkegaard chamaria isso de fé silenciosa. Nietzsche, de força criadora. O eremita moderno não é aquele que se afasta do mundo, mas o que aprendeu a estar no mundo sem pertencer ao seu ruído. Kierkegaard dizia que o orgulho é o disfarce mais elegante do medo. O homem orgulhoso não é forte, é assustado. Teme ser pequeno, teme ser esquecido, teme não ser admirado, e por isso precisa provar constantemente o próprio valor. Mas a solidão desarma esse teatro. Diante dela, não há público, não há aplausos, não há espelhos que devolvam vaidade. Só resta o homem e sua própria verdade. E essa é uma das experiências mais curativas que a alma pode viver. Nietzsche via no orgulho uma forma de fraqueza disfarçada. Ele dizia que o homem que precisa afirmar constantemente quem é ainda não sabe. O orgulho é o sintoma de uma identidade frágil, sustentada pela comparação. O solitário, por outro lado, aprende que não há ninguém com quem competir. A solidão cura o orgulho porque elimina a necessidade de provar. O homem que vive em silêncio descobre que não precisa ser superior a ninguém. Precisa apenas ser verdadeiro. Kierkegaard acreditava que o orgulho impede o homem de se aproximar de Deus. O orgulhoso confunde autonomia com onipotência. Pensa que pode se bastar sem transcendência. Mas a solidão, com seu silêncio inegociável, quebra essa ilusão. Ela mostra o quanto somos pequenos, o quanto dependemos do invisível, o quanto precisamos de humildade para existir. O homem que enfrenta o silêncio percebe que seu poder é limitado, e é nesse limite que ele encontra sabedoria. Nietzsche, apesar de rejeitar a noção religiosa de dependência, compartilhava dessa visão em outro sentido. Para ele, a solidão destrói o orgulho porque expõe a insignificância do ego diante da imensidão da vida. O homem que contempla o silêncio da montanha ou o vazio da noite entende que não é o centro do universo. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento que sua grandeza nasce. O orgulho se dissolve e dá lugar à presença. Kierkegaard chamava esse processo de humilhação sagrada, o momento em que o homem deixa de buscar grandeza para buscar verdade. O orgulho cede espaço à gratidão. O solitário aprende a se ajoelhar, não diante de outro homem, mas diante do mistério da existência. Essa rendição não o diminui,
o engrandece. Ele se torna mais humano, mais sensível, mais real. Nietzsche completaria: o homem que abandona o orgulho ganha a leveza do Criador. Ele não precisa mais afirmar o próprio valor porque vive a partir dele. Sua força é silenciosa. A solidão o ensinou a reconhecer o poder do que é simples, o ato de existir, de respirar, de ser. O orgulho é o último obstáculo antes da autenticidade. A solidão o destrói, não por violência, mas por verdade. Diante do silêncio, o ego percebe que não é eterno, nem absoluto. E essa percepção, longe de ser derrota, é libertação. A solidão cura o orgulho porque ensina o homem a deixar de ser o centro e, ao fazer isso, finalmente o coloca em harmonia com o todo. Kierkegaard dizia que o homem se perde quando vive para o olhar dos outros. A necessidade de ser visto, admirado e validado é uma das prisões mais sutis do espírito. Enquanto busca a aprovação, o indivíduo se transforma em personagem, um reflexo moldado pela expectativa alheia. A solidão, nesse sentido, é uma libertação. Porque nela, ninguém observa, ninguém aplaude, ninguém julga. O homem deixa de atuar e volta a existir. É na ausência de plateia que ele descobre a própria verdade. Nietzsche via o desejo de ser visto como a doença moderna da vaidade. Ele dizia que o homem contemporâneo vive em exposição permanente, mas sem substância. Sua identidade se tornou um palco, sua vida um espetáculo. O eu deixou de ser experiência e virou aparência. Mas o espírito livre, aquele que se desprende da necessidade de aprovação, encontra uma liberdade que o mundo não pode conceder, a de ser invisível. A invisibilidade para Nietzsche não era fraqueza, mas força, o poder de não depender de aplausos para existir. Kierkegaard acreditava que essa liberdade nasce do recolhimento. Ele dizia que o homem que consegue estar só não teme desaparecer, porque entende que o valor da vida não está no reconhecimento público, mas na coerência interior. A solidão o ensina a agir sem testemunhas, a ser justo mesmo quando ninguém observa, a encontrar sentido na própria consciência. O verdadeiro indivíduo, para Kierkegaard, é aquele que vive diante de Deus, ou diante da própria verdade, não diante da multidão. Nietzsche chamava isso de integridade do espírito. O homem autêntico, para ele, é aquele que não se curva ao olhar do rebanho. Ele não busca aprovação nem glória, porque compreende que o preço da visibilidade é a perda da essência. A liberdade começa quando o homem deixa de precisar ser lembrado. É nesse anonimato espiritual que a grandeza se manifesta. Kierkegaard completaria: é no segredo que a alma amadurece. O desejo de ser visto é o eco do medo de desaparecer. A solidão silencia esse medo ao mostrar que a existência tem valor mesmo sem testemunhas. O homem que aprende a ser invisível descobre um tipo de poder que o mundo desconhece: o poder da quietude. Ele não precisa provar nada, nem se explicar. Ele simplesmente é. Nietzsche diria que essa é a forma mais elevada de liberdade. Viver sem precisar de plateia, sem se deixar aprisionar pela opinião pública, sem depender do olhar alheio para saber quem é. O homem que chega a esse estado não se esconde, ele apenas se basta. Kierkegaard chamaria isso de serenidade espiritual. A solidão o ensinou a contentar-se com o simples fato de existir. E essa aceitação, silenciosa e total, é a essência da liberdade. Ser livre, no fim, é não precisar ser visto para sentir-se inteiro. Kierkegaard dizia que o sofrimento é o ponto onde o homem e a verdade se encontram. Não há crescimento sem dor, e não há dor que, bem compreendida, não revele sentido. Mas o mundo moderno tenta abafar o sofrimento, transformá-lo em algo vergonhoso, em sinal de fraqueza. A solidão, porém, devolve à dor sua função sagrada. Ela não distrai, não anestesia, não oferece fuga. Ela obriga o homem a sentir, e sentindo, a compreender. Nietzsche via o sofrimento como o combustível da superação. O que não me mata me fortalece. Não é uma frase de arrogância, mas de sabedoria. O homem que sofre em silêncio descobre a profundidade de si mesmo. Ele atravessa o desespero e, ao outro lado, encontra poder. Porque a dor, quando não é evitada, purifica. Ela separa o essencial do supérfluo, o verdadeiro do ilusório. A solidão é o cadinho onde essa transformação acontece. Kierkegaard acreditava que a dor é a escola da fé.
Não a fé dogmática, mas a confiança que nasce quando o homem entende que até o sofrimento pode ter propósito. O desespero, dizia ele, é a sombra da esperança. A parte do caminho onde a alma se curva para poder se erguer mais consciente. Na solidão, o homem não tem distrações. Ele é forçado a encarar sua ferida até que ela se torne revelação. O silêncio é o bálsamo e o espelho. Cura porque confronta. Nietzsche afirmava que o homem forte é aquele que transforma o sofrimento em criação. Ele não nega a dor, mas a molda em algo belo. Cada cicatriz se torna uma marca de lucidez. A solidão oferece o espaço necessário para essa alquimia. Quando o mundo se cala, a dor ganha voz. E essa voz, quando escutada sem medo, se transforma em sabedoria. O sofrimento deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. Kierkegaard via nisso a graça do sofrimento. Ele nos humaniza. Aquele que nunca sofreu não compreende o outro, porque nunca precisou escutar o próprio abismo. O homem que atravessa a dor com consciência volta mais empático, mais simples, mais verdadeiro. Ele descobre que a força não está em não sofrer, mas em sofrer com sentido. Nietzsche completaria: o sofrimento é inevitável, mas o desespero é escolha. O homem que aprende a acolher a dor transforma a tragédia em poder. Ele não se torna frio, mas lúcido. A solidão o ensina que a dor não é punição, é matéria-prima. Que o silêncio, quando aceito, não mata, lapida. O silêncio que envolve a dor é o mesmo que a transforma. Porque quando o barulho do mundo cessa, o sofrimento deixa de ser ruído e se torna música. A melodia trágica que, de algum modo, ensina a viver. Kierkegaard dizia que o homem precisa aprender a se recolher não para fugir do mundo, mas para compreendê-lo melhor. A vida interior é um templo invisível, silencioso, sem paredes, sem rituais. É o lugar onde o indivíduo se encontra consigo mesmo e talvez com algo maior. Mas o mundo moderno não tolera o recolhimento. Ele confunde quietude com fraqueza e introspecção com isolamento. O homem é empurrado para fora de si, convencido de que o valor da vida está na exposição e não na presença. Nietzsche via esse afastamento interior como o preço da civilização de massa. Ele dizia que o homem perdeu a arte do retiro. Não sabe mais ficar em silêncio, não sabe mais suportar o ócio criativo, não sabe mais contemplar. Tudo precisa ser útil, visível, produtivo. E nesse excesso de movimento, o espírito se esgota. A solidão, para ele, era o verdadeiro refúgio, o laboratório onde o homem se reconstrói. Retirar-se não é desistir, é recomeçar. Kierkegaard acreditava que esse retiro é um chamado divino, mesmo para os que não acreditam em Deus. É o convite da alma para regressar ao essencial. O homem que se recolhe encontra o tempo perdido, o tempo da reflexão, do arrependimento, da gratidão. Ele começa a perceber que o mundo externo é apenas reflexo do interno. O que antes parecia caos, agora ganha ordem. O que antes doía, agora ensina. O retiro interior é o ponto onde a vida deixa de ser ruído e passa a ser diálogo. Nietzsche chamava isso de solidão criadora. Ele via o retiro como o lugar onde o homem deixa de ser eco e passa a ser voz. É ali que nasce o pensamento original, a arte verdadeira, a visão profunda. Mas esse processo exige coragem, porque retirar-se é também morrer um pouco para o mundo. O homem que se recolhe perde o reconhecimento, a atenção, o aplauso. Mas, em troca, ganha algo infinitamente maior, a própria consciência desperta. Kierkegaard diria que a alma recolhida é aquela que aprendeu a descansar em Deus, ou, em termos humanos, a repousar na verdade. O retiro não é o fim da ação, é a purificação dela. Quando o homem volta do silêncio, volta transformado. Suas palavras carregam peso, seus gestos têm intenção, sua presença tem profundidade. Ele se torna um templo ambulante, alguém que leva paz onde o mundo insiste em espalhar ruído. Nietzsche completaria: o retiro interno é o nascimento do espírito livre. É o momento em que o homem entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo.
E essa soberania não precisa ser vista, porque é sentida. O templo que ninguém vê é o único que jamais será destruído. Ele existe dentro de todo homem que teve coragem de se recolher para finalmente existir de verdade. Nietzsche dizia que toda grande obra nasce da solidão. A criação é filha do silêncio, e o silêncio é o útero do espírito. O homem cercado de ruído repete. O homem que se isola, cria. Ele escuta o que o mundo ainda não disse e dá forma ao invisível. Mas esse chamado da criação é perigoso. Exige renúncia, exige paciência, exige suportar o vazio até que ele se transforme em forma. É por isso que tão poucos respondem a ele. A maioria prefere a segurança da imitação à vertigem da originalidade. Kierkegaard via a criação como o desdobramento da fé. Ele acreditava que o homem que cria realiza um ato sagrado, porque se torna co-criador com o divino. Criar é participar do mistério. O artista, o pensador, o escritor, todos à sua maneira, caminham sobre o abismo entre o real e o possível. A solidão é o preço dessa travessia, porque a criação não nasce na multidão, mas no deserto interior onde a alma enfrenta suas próprias sombras. Nietzsche chamava esse processo de eterno retorno da vontade. O Criador é aquele que transforma o caos em ordem, a dor em beleza, o absurdo em sentido. Mas para isso, precisa suportar o isolamento do gênio, a distância inevitável entre quem vê e quem ainda não compreende. Ele cria não por escolha, mas por necessidade. A solidão para ele não é luxo, é destino. Kierkegaard diria que o homem criativo vive uma fé silenciosa, acredita no invisível antes que ele se torne real. Ele espera sem garantias, confia sem promessas. E é justamente esse ato de confiança que o aproxima do eterno. A criação, nesse sentido, é uma forma de oração. Não com palavras, mas com entrega. O homem que cria faz do silêncio um altar e da própria existência uma oferenda. Nietzsche completaria: o verdadeiro criador não busca aplausos. Ele sabe que toda obra nasce incompreendida. Cria porque não suportaria não criar. A solidão o purifica das expectativas alheias e o mantém fiel à própria visão. É nesse isolamento que ele se torna livre, e portanto perigoso para um mundo acostumado à repetição. Kierkegaard via nisso uma beleza trágica. A solidão do Criador é uma ferida e uma dádiva ao mesmo tempo. Ele vive dividido entre o sofrimento de não ser compreendido e a alegria de expressar o que o transcende. É um fardo e uma vocação, mas sem ele, o mundo permaneceria preso ao mesmo som, à mesma cor, à mesma ideia. A solidão, portanto, é o chamado da criação. Ela é o espaço onde o eterno sussurra ao humano. Cria, para que o silêncio se torne voz. E o homem que responde a esse chamado transforma o invisível em legado. Kierkegaard dizia que o homem só aprende a amar verdadeiramente quando descobre como permanecer consigo mesmo. A maioria ama por necessidade, não por escolha. Busca o outro para se distrair do vazio, não para compartilhá-lo. Mas o amor verdadeiro nasce quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser lar. A solidão, nesse sentido, é o mais profundo ato de amor próprio, o momento em que a alma se reconhece suficiente. Nietzsche via o amor próprio como a base de toda a força criadora. Ele dizia que o homem precisa primeiro reconciliar-se com a própria existência antes de poder oferecer algo ao mundo. A solidão é o laboratório dessa reconciliação. É quando o homem, longe dos olhares e das exigências, começa a aceitar seus limites, suas falhas e sua beleza imperfeita. O auto-amor, nesse contexto, não é vaidade, mas aceitação radical da própria condição humana. Kierkegaard acreditava que o homem que não aprendeu a ficar só não se conhece, e quem não se conhece não pode amar de verdade. O amor próprio é o contrário do egoísmo, é o reconhecimento de que há um valor intrínseco em simplesmente existir. A solidão oferece o espaço necessário para esse reconhecimento. Ela é o espelho onde o ser humano, pela primeira vez, olha para si sem máscaras, sem culpa e sem pressa. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se transforma em abraço. Nietzsche chamava essa experiência de amor fati, o amor ao destino. Amar a si mesmo é amar também o que dói, o que falha, o que não se pode mudar. É aceitar a totalidade da vida e de si.
A solidão ensina isso porque não há ninguém para culpar. Ela obriga o homem a se reconciliar com o inevitável, a encontrar beleza até naquilo que não controla. E é nesse ponto que a solidão deixa de ser dor e se torna poder. Kierkegaard diria que o amor próprio verdadeiro é silencioso. Ele não precisa se afirmar, porque é vivenciado na calma da consciência desperta. A alma que se ama não precisa se exibir, floresce em segredo. A solidão, portanto, não é distância do mundo, mas proximidade de si. É o gesto mais terno que um homem pode ter com a própria alma. Nietzsche completaria: o homem que se ama de forma autêntica não se torna arrogante, mas generoso. Porque aquele que encontrou sentido dentro de si não busca mais dominá-lo nos outros. Ele dá porque transborda. Sua solidão não o torna frio, mas pleno. Ele aprendeu que o amor, para ser verdadeiro, precisa primeiro nascer no silêncio do próprio coração. Amar-se é o início de toda liberdade. E a solidão, quando vivida com consciência, é o espaço onde esse amor aprende a respirar. Kierkegaard dizia que o silêncio é o ponto de partida de toda palavra verdadeira. Antes de falar, é preciso escutar. E o homem moderno esqueceu essa arte. Ele fala sem pausa, opina sem reflexão, reage sem consciência. Mas o silêncio, quando amadurecido, transforma-se em voz, uma voz que não grita, mas reverbera. A solidão é o espaço onde essa voz nasce, onde o homem aprende a dizer não o que o mundo quer ouvir, mas o que precisa ser dito. Nietzsche via esse processo como o ápice da autenticidade. Ele dizia que o homem que domina o silêncio, domina também a palavra, porque já não fala por vaidade, mas por necessidade interior. O discurso do solitário carrega peso, porque nasce da experiência. Ele não fala para convencer, mas para expressar o que o silêncio o ensinou. Essa voz é rara e poderosa. É a voz do indivíduo que se libertou do rebanho. Kierkegaard acreditava que há dois tipos de palavra: a que vem da pressa e a que vem da pausa. A primeira é leve, passageira. A segunda é sagrada. A palavra nascida do silêncio tem um tipo de pureza que o barulho não conhece. Ela não busca aprovação, mas verdade. Quando o homem se acostuma à solidão, suas palavras mudam de tom. Ele já não fala para ser ouvido, mas para compartilhar o que o silêncio revelou. Nietzsche chamava isso de voz do espírito livre. O homem que passa pela solidão e emerge com lucidez, torna-se inevitavelmente um mensageiro. Ele não é profeta nem moralista, é testemunha. Fala porque viu o que o barulho do mundo tenta esconder. E sua voz incomoda, porque não vem da superfície, vem da profundidade. O silêncio o fez enxergar. E o que ele viu não pode ser ignorado. Kierkegaard via essa transformação como o nascimento da autenticidade moral. O homem que aprendeu a escutar o próprio silêncio não mente mais, nem para si, nem para os outros. Ele fala com o peso da verdade e o cuidado da humildade. A palavra se torna extensão da alma. O silêncio, antes refúgio, torna-se fonte. E dessa fonte brota a sabedoria. Nietzsche completaria: a voz do solitário é o som da liberdade. Ela ecoa porque vem de dentro, não de fora. O homem que aprendeu a transformar o silêncio em expressão já não precisa de gritos nem de plateia. Sua presença comunica o que suas palavras apenas confirmam. Ele fala pouco, mas o pouco que diz transforma. A solidão, no fim, é o intervalo entre o ruído e a revelação. O homem que a atravessa descobre que o silêncio nunca foi vazio. Era apenas o prelúdio de uma nova linguagem. E quando essa linguagem desperta, o mundo inteiro aprende a escutar novamente. Kierkegaard dizia que aquele que se recolhe em silêncio e volta ao mundo, jamais retorna o mesmo. A solidão o transforma, o refina, o purifica. Ele volta mais leve, mas também mais profundo. O homem que passou pela travessia do silêncio já não busca o que buscava antes. Ele não quer mais vencer, quer compreender. Não quer mais impressionar, quer servir. O mundo continua o mesmo, mas seus olhos mudaram. Ele agora vê o que antes ignorava. O valor do instante, o poder da quietude e a beleza do invisível. Nietzsche via esse retorno como o momento em que o Criador se reconcilia com a vida. O espírito livre, dizia ele, precisa descer novamente à terra para compartilhar o que descobriu. A solidão não é um exílio permanente,
mas um estágio de transformação. O homem se isola para se fortalecer, e então retorna para iluminar. Ele não volta com respostas absolutas, mas com presença. E essa presença é o que o mundo mais necessita. Kierkegaard acreditava que o retorno ao mundo é a verdadeira prova da fé. É fácil ser puro no isolamento. O desafio é manter a integridade no meio do ruído. A alma que volta da solidão precisa agora caminhar entre os homens sem perder o silêncio interior. Ela se torna ponte entre o sagrado e o cotidiano, entre o eterno e o efêmero. É no convívio com o outro que a solidão revela sua utilidade. Transformar o isolamento em compaixão. Nietzsche chamava essa etapa de afirmação da vida. O homem que atravessou a solidão e sobreviveu à própria profundidade aprende a dizer sim à existência. Não um sim ingênuo, mas consciente. Ele não busca perfeição, mas plenitude. Ele aceita o caos, o erro e a dor como partes legítimas da vida. Seu olhar, agora, é o do Criador. Ele não julga, compreende, não condena, transforma. Kierkegaard diria que esse retorno é o renascimento da alma. Aquele que um dia temeu o silêncio agora o carrega dentro de si. Já não precisa se afastar do mundo para encontrar paz. Ele se tornou o próprio lugar de descanso. O que antes era desespero se tornou serenidade. A solidão o ensinou a existir sem precisar dominar. Nietzsche completaria: o homem que retorna do silêncio traz consigo uma nova forma de liberdade. Ele é perigoso para os falsos valores, porque não precisa mais de aprovação. Sua força é discreta, mas inabalável. Ele inspira, não por poder, mas por presença. O retorno ao mundo, portanto, não é um fim, mas um início. É o momento em que o homem, tendo descido ao abismo da solidão, volta à superfície, não como o mesmo que partiu, mas como alguém que finalmente aprendeu a viver. Kierkegaard dizia que a solidão verdadeira não é afastamento, mas presença, um tipo de comunhão silenciosa com o todo. O homem que aprende a estar só não se separa da vida, ele se integra a ela de outro modo. É paradoxal. Quanto mais ele se recolhe, mais conectado se torna. Porque a solidão, quando compreendida, não cria muros, cria raízes. Ela o liga à essência da existência, a algo que vibra por baixo do barulho do mundo. Nietzsche via essa relação como a conquista mais alta do espírito livre. Ele dizia que o homem autêntico é aquele que consegue estar só sem se sentir isolado. O isolamento é ausência de vínculo. A solidão é presença absoluta. No isolamento, o homem se perde em si mesmo. Na solidão, ele se encontra no todo. Essa diferença é sutil, mas transforma a vida. O isolado foge do mundo, o solitário o compreende. Kierkegaard acreditava que a solidão é um aprendizado de comunhão. Ela ensina o homem a amar sem possuir, a ouvir sem responder, a existir sem dominar. Quando o barulho se cala, ele começa a perceber que não está só. Há uma inteligência silenciosa sustentando tudo. A respiração, o vento, o tempo, tudo se torna parte de um mesmo diálogo. O homem deixa de buscar sentido e começa a percebê-lo em tudo. A solidão, assim, deixa de ser um estado e se torna um modo de ver. Nietzsche chamava isso de reconciliação com o caos. Ele dizia que o homem precisa aprender a dançar com a vida, não a controlá-la. E essa dança só é possível quando o espírito encontra equilíbrio dentro de si. O homem que domina o silêncio se torna participante da harmonia do universo. Ele já não luta contra a realidade, se torna parte dela. A solidão lhe ensinou a aceitar o incontrolável, a rir do trágico, a encontrar beleza até no que é imperfeito. Kierkegaard completaria: a alma que aprendeu a estar só finalmente descansa. Ela não precisa mais correr, provar, conquistar. Descobre que o sentido não está no que vem de fora, mas no modo como se está por dentro. O solitário consciente é, paradoxalmente, o mais unido de todos, porque se reconectou com o essencial. Nietzsche diria que esse estado é o auge da maturidade espiritual. O homem que está só, mas nunca isolado, é aquele que transformou o deserto em jardim. Ele entende que a vida é, ao mesmo tempo, solidão e comunhão, e que só quem abraça ambas conhece a liberdade.
A beleza de estar só é perceber que o silêncio nunca foi ausência. Era apenas o som da vida falando numa frequência que poucos ainda sabem escutar. Kierkegaard dizia que, em algum momento, todo homem precisa parar. Não para desistir, mas para escutar. É nesse instante, quando o ruído da vida perde força e o silêncio ocupa o espaço, que algo sagrado acontece. A alma, cansada de buscar fora o que sempre esteve dentro, finalmente repousa. E esse repouso é salvação. O silêncio não é um fim, é um renascimento. Ele não apaga a dor, mas a reorganiza. Ele não apazigua o mundo, mas acalma o olhar. Nietzsche via esse estado como a vitória do espírito livre. O homem que suportou a solidão e atravessou o deserto descobre no fim que o silêncio nunca foi vazio. Era a plenitude comprimida. Ele entende que nada precisa ser dito para que o real se revele. Tudo o que antes o inquietava, a dor, o medo, a busca por sentido, se dissolve diante da evidência simples de existir. O silêncio é o ponto em que o homem deixa de interpretar a vida e começa, enfim, a vivê-la. Kierkegaard acreditava que a salvação não vem de fora, mas da reconciliação com o que é. O homem que se entrega ao silêncio aprende a confiar novamente, no tempo, no mistério, na própria finitude. Ele descobre que há sabedoria em não saber, que há graça em não controlar. O silêncio o salva porque o reconecta com o que é eterno. E o eterno, dizia ele, só se manifesta quando o humano se cala. Nietzsche completaria: o silêncio é a prova final de força. Porque falar é fácil, suportar o que o silêncio revela é o verdadeiro desafio. O homem que chega a esse ponto não busca mais respostas, ele se torna uma. Sua presença é suficiente. Ele já não precisa lutar contra o mundo, porque se tornou parte dele. O que antes era solidão agora é comunhão. O que antes era desespero, agora é paz. Kierkegaard chamaria isso de reencontro com Deus, Nietzsche, de amor à vida. Mas ambos falavam do mesmo milagre, o instante em que o homem, depois de tanto fugir, aprende a permanecer. O silêncio salva não por intervir, mas por revelar que nada nunca esteve perdido. A solidão que um dia pareceu castigo se revela bênção. O deserto floresce, o medo se transforma em gratidão, e o som da vida volta a ser ouvido com clareza. O milagre do silêncio é simples. Ele não muda o mundo, muda o olhar. E quando o homem aprende a escutar esse silêncio, descobre que a salvação nunca esteve no ruído das respostas, mas na serenidade de apenas ser. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.